A campainha soou no meio da chuva fina e a porta abriu como se esperasse por mim. Ele surgiu com a toalha na cintura e um olhar que atravessou a noite. Bastou um toque, que demorou um segundo a mais, para o mundo ficar em suspenso. Eu deveria largar a caixa e ir embora. Em vez disso, fiquei, e foi aí que a linha começou a tremer. Chovia miúdo, como se a cidade respirasse devagar. Eu já ia desistir do turno quando o endereço apareceu no visor. Lapa, fim de rua, portão antigo. Parei a moto, o vento colou a água na pele, e a caixa fumegante aqueceu meus dedos. Toquei a campainha sem esperar nada além de um "deixa aí". A porta abriu. O corredor soltou um sopro de luz âmbar. Ele surgiu, Rafael, com uma toalha na cintura e o cabelo úmido caindo na testa. Os olhos prenderam nos meus por tempo demais. O ar ficou denso no vão da porta. Eu mostrei o comprovante, a voz falhou. Ele disse que não tinha feito pedido nenhum, mas que ficava com a pizza mesmo assim. Quando pegou o dinheiro, os dedos roçaram nos meus. Um toque pequeno, um calor que subiu entre nós. Eu devia ter ido embora. Em vez disso, respirei fundo e fiquei parado, como se a noite me segurasse pelo peito. Da rua, vinha o som discreto da chuva. Rafael agradeceu, num tom baixo e educado, quase distante. "Cuidado na volta", disse, como quem conhece os perigos de um caminho que não aparece no mapa. A porta fechou com delicadeza. O clique do trinco ressoou em mim o resto do trajeto. Em casa, o quarto parecia mais vazio do que de costume. Abri o aplicativo, conferi, nome certo, hora certa, sem erro, só algo que não se explica. Deitei sem sono, ouvindo de novo a voz calma, revendo o brilho nos olhos dele, sentindo na ponta dos dedos aquele toque que demorou um segundo a mais. Nos dias seguintes, cumpri rotas como sempre. Avenidas, buzinas, portas que se abrem e se fecham rápido demais. Só que, quando o caminho me deixava perto da Lapa, eu reduzia. A luz da casa dele quase sempre estava acesa, dourada, firme, como se alguém me esperasse sem dizer. Uma semana depois, o balcão da pizzaria me chamou pelo nome. "Entrega especial, pediram você". O papel trazia o endereço de Rafael. O coração bateu torto. Fui. Dessa vez não chovia. Toquei a campainha e ouvi passos tranquilos. Rafael abriu com uma camisa clara, mangas dobradas, a pele ainda morna do banho. O cheiro leve de sabonete se misturava com café. "Entre. Está frio", ele disse. Simples, como se já me conhecesse. A casa tinha cheiro de madeira e cera. Uma luminária baixa, livros empilhados, um caderno aberto com linhas apertadas. Sentamos. A chama de uma vela tremia, desenhando sombras na parede. O silêncio era carregado, mas não doía. Parecia falar por nós. Ele cortou uma fatia, passou para mim. Nossos dedos se encostaram de novo. Um arrepio subiu pela nuca. Minha respiração acelerou. A proximidade era perigosa, como ficar à beira de uma tempestade. Engoli devagar. Ele sorriu pouco, daqueles sorrisos que guardam mais do que mostram. Voltei, e voltei outra vez. Às vezes Rafael abria a porta distraído, às vezes com um humor quase leve. Aos poucos, passei a reconhecer as pequenas constantes. O tapete um pouco gasto, a caneta esquecida no caderno, a música de piano, que surgia baixa, como se não quisesse acordar ninguém. Perguntei do que ele escrevia. "Peças", murmurou. "Coisas que talvez ninguém leia." Disse que tinha parado um pouco. Às vezes a gente escreve só para preencher o silêncio. Aquilo atravessou a minha pele. Eu não sou de falar de mim. Carrego o mundo no corpo, em movimento. Mas ali, parado, senti que alguém me via de um jeito que eu não sabia que existia. As encomendas viraram pretexto. Ele servia água sem perguntar. Eu deixava a caixa e demorava mais do que devia. O corpo aprendia o caminho. Tirar a luva, pousar o capacete, sentar na mesma cadeira. A chama da vela me hipnotizava e os olhos dele, quando encontravam os meus, traziam um desejo que ninguém nomeava. Um dia, a vela soprou sombras na sala. O vento bateu na janela e o vidro vibrou. Fomos até a cortina ao mesmo tempo. Ombro com ombro, o reflexo de nós dois na janela. Dois contornos próximos demais. Senti a respiração de Rafael perto do meu rosto, morna, precisa. Minhas mãos tremeram. Nosso silêncio queimou
mais alto que qualquer palavra. Ficamos a um passo de atravessar a linha. O mundo parou num segundo longo. E então, um estalo bobo na cozinha, um prato escorregou, quebrou no chão. A bolha se estourou. Voltamos para a mesa com uma calma inventada, como se nada tivesse acontecido. Ele perguntou se eu queria café. Quis. O cheiro subiu, encheu a sala, segurou a pressa do coração. Faz tempo que eu não divido a noite com alguém, disse. Baixei os olhos. Eu também. Depois disso, houve dias de ausência, o aplicativo quieto, a caixa vazia, a rotina que já não cabia. Eu fazia outras entregas, mas nenhuma casa tinha aquela luz. Às vezes passei na rua dele sem chamar. Fiquei na moto, olhando a janela como quem espera um sinal. Fui embora sem descer. No turno seguinte, um bilhete me aguardava no caixa da pizzaria. Sem pedido hoje. Venha mesmo assim. Sem assinatura. Não precisava. Fui. O portão estava entreaberto. A sala escura, mas viva. Música quase inaudível. Uma pilha de folhas rabiscadas. Rafael estava pálido, cansado, bonito de um jeito novo, vulnerável. Tentei escrever a noite inteira, confessou. As palavras não ficaram. Sentei na frente dele. Às vezes é melhor parar de forçar. Ele me encarou com uma delicadeza firme, como quem encontra uma coisa que pensou perdida. A ponta dos seus dedos procurou os meus, sobre a mesa. O toque foi leve, incerto, prolongado. Meu coração bateu alto demais. O calor subiu entre a gente. Foi quando o telefone dele vibrou. Ele olhou a tela. A expressão fechou. É gente do teatro? Disse. Querem um rascunho. Engoliu seco, como se o nome do outro lado trouxesse passado, dívida, talvez alguém que eu não queria saber. Posso atender? Claro. Levantou-se, foi para o corredor. Ouvi quase nada, só o ritmo da voz, um sim contido, um eu vejo cortado. Voltei a respirar quando ele desligou. Rafael voltou diferente, como quem carregava um peso antigo no bolso. Vão passar amanhã. Querem ler o que tenho. E o que você tem? Ele sorriu, com um fio de ironia e cansaço. Você. Não soube o que responder. O silêncio apertou, carregado de risco e promessa. A chuva recomeçou lá fora, miúda. Eu disse que precisava ir. Ele me acompanhou até a porta, a mão pousada no batente, o olhar preso em mim. Você volta? A pergunta ficou no ar, uma brasa. Se você chamar. Rafael abaixou os olhos e a voz saiu mais baixa. E se eu não chamar? Senti o corpo inteiro inclinar para um lugar de onde talvez não houvesse retorno. Eu arranjo outro motivo. Saí para a noite como quem aceita um desafio. A cidade cheirava a pedra molhada. A moto rugiu, mas o barulho ficou pequeno perto do que acontecia dentro do peito. Dormi tarde, se dormi. Sonhei com a vela, a janela, a proximidade imprudente. Pela manhã, uma luz clara entrou pelo quarto. Não aguentei esperar turno. Voltei à Lapa sem caixa, sem desculpa. O portão estava aberto, a porta também. Ele me viu e sorriu, como quem sabia que seria assim. A casa, diferente. Papéis recolhidos, 2 xícaras, uma janela escancarada. Não escrevi nada, disse, mas parei de tentar fugir. Sentei ao lado dele, ouvindo o som distante da cidade. O tempo andou macio, sem mapas. No fim da tarde, ele pegou uma folha e escreveu 2 linhas. Entregou-me dobrada. Li. Ele entrou por engano. Ficou por escolha. Olhei para Rafael e notei um brilho de medo e alívio no mesmo lugar. Abri a boca para responder. E a campainha tocou. A mão dele travou na mesa. A minha também. A porta estava entre nós e o que viria depois. A campainha tocou como um aviso tardio. A mão de Rafael parou no ar, a minha também. Entre nós e o que eu não queria ouvir, havia apenas a porta. A sala segurou um silêncio tenso. O som dos passos do lado de fora parecia medir o compasso do meu peito. Rafael respirou fundo, endireitou os ombros e foi. Fiquei imóvel, sentindo o ar pesado, como se a casa tivesse aprendido a ouvir nossas hesitações. Quando a porta abriu, uma voz conhecida demais, pelo tom calmo, entrou junto com o cheiro de rua molhada. Duarte, disse Rafael, sem alegria nem distância, apenas um cuidado antigo. O nome ficou suspenso, e eu soube. Alguém de antes,
Alguém que conhece portas dessa casa sem precisar de convite. Duarte entrou sem pedir licença, trazendo pastas e pressa. Olhou rápido para mim, um olhar educado que durou um segundo a mais do que devia, como quem lê o ambiente e escreve uma nota mental. Precisamos ver o rascunho, disse, pondo papéis na mesa. Rafael assentiu, os dedos um pouco rígidos. Sentei, tentando desaparecer. A chama da vela, que sempre tremia, ficou quieta demais, como se também prendesse a respiração. Eles falaram do teatro, de prazos, de uma leitura marcada. Eu ouvia e, ao mesmo tempo, não ouvia. A voz de Duarte roçava lembranças que não eram minhas, e isso me deixava num lugar sem nome. Rafael mostrou páginas com rabiscos. Duarte leu trechos, ergueu as sobrancelhas, sugeriu cortes. Quando elogiou, tocou de leve o braço de Rafael. Um gesto pequeno, mas que acendeu um calor incômodo em mim. O ar parecia encurtar. Quando Rafael me apresentou, Miguel, amigo, a palavra pousou entre nós como um copo deixado na beira da mesa. Seguro e inseguro ao mesmo tempo. Assenti, com um sorriso sem dentes. A leitura avançou e o tempo mordeu devagar. Às vezes, Rafael buscava meus olhos, como se precisasse confirmar que eu ainda estava ali. Cada vez que nossos olhares se encontravam, havia um fio elétrico, um desejo sem nome, um quase que crescia. Quando Duarte foi à cozinha pegar água, Rafael se inclinou para mim. Desculpa essa invasão, murmurou. Ele ajuda na produção. A desculpa tocou macia. O ele arranhou por dentro. Tá tudo bem, respondi baixo, mas meu corpo sabia que não estava. O silêncio entre nós queimou alto. A proximidade era perigosa. Um movimento a mais e não haveria volta. Duarte voltou com 3 copos e um jeito natural, de quem conhece as gavetas. Sentou perto demais de Rafael. Falou do festival, de atenção da imprensa, de como a cidade precisava de histórias novas. Gente real, disse. Carne viva sem escândalo. Quis rir do paradoxo. Pedem verdade sem barulho, mas basta a vida respirar diferente e já vira notícia. Na cabeça, uma pergunta teimava. Que parte de mim já tinha virado matéria para alguém? Quando Duarte finalmente se levantou, disse que passaria no dia seguinte com a equipe. A leitura às 6. Agradeceu, tocou o ombro de Rafael com intimidade ensaiada e me cumprimentou de novo, como se registrasse meu rosto para depois. A porta se fechou. O clique do trinco soou como um relógio recomeçando. Rafael encostou na mesa e soltou o ar num suspiro que parecia de anos. Ficamos nos olhando. A distância entre nós ficou curta, a respiração morna. Senti o coração bater alto demais. A mão dele procurou a minha por reflexo. Quando tocou, foi suave e demorado, um calor subindo pelo braço, abrindo o caminho no peito. Eu não queria que ele viesse hoje, disse. A confissão me atravessou com ternura e medo, mas ele veio. O silêncio pesou. E amanhã ele volta com gente. A palavra gente trouxe imagens, vozes, olhares, o mundo entrando por essa porta e nos deixando com pouco espaço para errar. Eu posso não vir. Falei, tentando proteger alguma coisa que mal tinha nome. Rafael demorou a responder, os olhos presos nos meus. Se você não vier, eu vou sentir falta do ar. As palavras encostaram no meu pescoço como um sopro quente. Senti um puxão por dentro, um desejo de ficar e apagar o mundo, um medo antigo de ser visto demais. A proximidade nos puxou para a beira. O tempo parou num segundo longo, Orlips quase se procurando sem coragem de dizer. A campainha não tocou, nenhum prato caiu. Mesmo assim, paramos antes de atravessar a linha, como se a própria noite tivesse posto a mão no nosso peito. Fiquei até pouco antes da madrugada. Não falamos do quase, falamos de nada e de tudo. Do bairro, de como a chuva deixa Lisboa com cheiro de pedra, de como algumas ausências fazem barulho. Quando fui embora, levei comigo a sensação de uma promessa escrita a lápis. Podia ser apagada sob luz forte. No dia seguinte, prometi a mim mesmo que não passaria pela Lapa. Rodei a cidade inteira, fiz entregas no Areeiro, em Alcântara, no Chiado. Mas às 5h30 eu já estava na rua de Rafael, fingindo que a moto me trouxe sem querer. As janelas estavam acesas. 2 vozes riam dentro. Apertei o capacete na mão e toquei a campainha.
Duarte abriu, surpreso e profissional, e me deixou entrar com um gesto neutro. Havia 3 pessoas além dele, e de Rafael, papéis, copos e uma atenção de estreia antes da estreia. Eu ocupei um canto. Em cada leitura de fala, reconheci pedaços de silêncio que eram nossos. Minha pele reagia. O texto tinha um corpo que eu conhecia sem ler. Numa pausa, Duarte me pediu opinião. Engoli. Gosto quando a pausa respira, disse. Quando a frase não chega onde a gente espera. Rafael me olhou com um brilho urgente, como quem ganha fôlego. A equipe anuiu, registrou. Depois, seguiram para ajustes que soavam técnicos, mas tocavam a sala inteira como uma mudança de clima. Quando todos foram embora, a casa recuperou nossa música baixa. A noite parecia maior, como se tivesse esticado para nos caber. Rafael encostou a testa na minha por um instante, e a minha pele se acendeu inteira. Um tremor leve nas mãos, um calor subindo. Amanhã tenho reunião cedo, disse, e eu tenho turno até tarde. Ficamos presos nesse nó. Meu corpo pedia para ficar. A prudência me empurrava para a porta. Volta! Ele perguntou, sem disfarçar a vulnerabilidade. Se você me quiser aqui. Quero. O verbo me prendeu pelo pulso. Senti o mundo desaparecer um pouco. Fiquei mais um minuto perto demais. Um sopro de distância de atravessar a linha. A noite segurou a cena e soltou. Saí. A promessa seguiu comigo, respirando. No caminho, o telemóvel vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Obrigado, Tais, pela presença. Você ajuda. Outra. Às vezes, gente de fora vê melhor. Não respondi. Em vez disso, estacionei a moto numa rua sem saída, encostei a cabeça no volante e deixei a cidade passar. Eu não sabia. Mas o primeiro risco já tinha começado. Quando uma história pisa para fora da casa, a rua aprende o caminho de volta. Na manhã seguinte, o teatro postou uma foto da mesa de leitura. Eu estava no canto do enquadramento, desfocado, mas presente demais, para alguém que sempre preferiu ficar do lado de fora. A legenda falava de processo vivo e parcerias. O coração o apertou. A imagem me puxou para a memória da véspera. A mesa, as folhas, o olhar de Rafael encostando no meu. Ao mesmo tempo, um medo antigo cutucou. E se esse canto crescer? E se alguém me reconhecer onde eu não quero ser visto? O aplicativo chamou para a rua, mas eu já estava na Lapa antes de aceitar qualquer corrida. A porta de Rafael abriu rápido, como quem esperava vento. Você viu? Perguntou, sem drama, mas atento. Assenti. Te incomoda? Engoli. Incomoda porque me deixa perto de você, num lugar onde todo mundo olha. A sinceridade saiu áspera e doce ao mesmo tempo. Rafael aproximou a um passo. A casa pareceu encolher. Eu não pedi para postarem, mas também não escondi. Cansei de esconder de mim. A frase me atingiu num ponto sem nome. Essa fronteira onde coragem e imprudência se tocam. Entramos. A mesa de sempre estava limpa, como se aguardasse outra leitura. Rafael preparou café em silêncio. O som da água quase me acalmou. Quando me estendeu a xícara, os dedos roçaram nos meus, e o corpo inteiro soube o que ainda não ousamos dizer. Hoje preciso ir ao teatro, contou. Duarte quer que eu leia cenas novas. Novas? Tão rápido? Escrevi ontem à noite, disse baixinho. Tentei dormir, mas a casa ficou cheia da sua respiração. O calor subiu pelo rosto. Posso ouvir? Ele sorriu de lado, tímido. Abriu o caderno. A voz encontrou ritmo. As pausas tinham o tempo que eu reconhecia dentro do peito. Em uma das falas, o personagem hesita na porta. Quase volta, quase fica. A garganta apertada por um convite que não sabe nomear. Eu me vi ali, com uma nitidez que deu vertigem. No fim, ele fechou o caderno devagar. É demais? Perguntou, temendo ultrapassar um limite invisível. É verdadeiro, respondi. O silêncio depois foi daqueles que não pedem legenda. A proximidade cresceu e nos deixou a um passo de atravessar a linha. Meu coração batia alto, cada nervo acordado. Um toque demorou mais do que devia, trazendo um calor difícil de conter. Quando o momento congelou, um telefone vibrou no bolso dele. É o Duarte. O mundo desceu um degrau. Rafael atendeu. Falou baixo,
mas o suficiente para eu sentir a mudança de temperatura. "Passo aí", ele disse. Quando desligou, não me encarou de imediato. "Ele quer que eu leve você", disse que seu olhar ajuda a cortar o excesso. A proposta veio com uma ponta de orgulho e outra de perigo. "Eu não sou do teatro", respondi. "Mas é da peça", ele devolveu, num tom que me desarmou. "Sem você, ela respira menos." Fomos. O teatro tinha um cheiro particular, de madeira e pó de palco. Luzes frias, cadeiras, burburinho. Duarte nos recebeu com um sorriso de quem vence pequenas batalhas diárias. "Que bom que veio", disse para mim, e soou sincero. A leitura começou. Eu fiquei na última fila, tentando existir pouco. Só que a cada pausa que Rafael fazia, eu sentia meu corpo completar o sentido, como se a fala tivesse sido escrita na minha pele. Em certo momento, uma atriz perguntou o subtexto de uma cena. Duarte olhou para mim, pedindo com o gesto que eu dissesse algo. Falei do espaço entre dois corpos e de como a pausa, quando pesa, diz mais do que a fala inteira. Falei do perigo de um quase. Houve um geral, um reconhecimento discreto. Senti orgulho e medo se abraçando dentro de mim. No intervalo, saí para respirar. Na varanda, o Tejo brilhava longe. Recebi uma notificação no celular. A foto da mesa de leitura acumulava comentários. Um deles perguntou quem era o de boné no canto. Outro respondeu um nome aleatório. Ri sozinho e, ao mesmo tempo, senti o chão mover 1 milímetro. Voltei para dentro. Peguei Rafael por perto da coxia. Os olhos dele presos nos meus, como se buscassem abrigo. "Fica para o final?" pediu. "Fico." O último bloco foi mais intenso. A voz dele ganhou corpo. Quando acabou, houve palmas secas, profissionais, e um convite para a cerveja. Duarte insistiu. "Celebração pequena", disse. No bar a mesa reuniu gargalhadas que não me incluíam sempre. Eu observei Rafael sendo muitos. O autor, o amigo, o homem que, quando me olhava, deixava escapar algo que não cabia nos personagens. Em um momento, Duarte falou sobre uma cena, que precisava de coragem, e tocou a mão de Rafael de novo. Meu corpo retesou. Eu sabia que havia passado ali, entre eles, uma história antiga, costurada por noites de palco e copos. Senti um ciúme tímido e real, desses que a gente tenta esconder de si. Rafael percebeu. Encostou o joelho no meu sobe à mesa, um gesto mínimo que acalmou e incendiou ao mesmo tempo. Quando o bar esvaziou, Duarte se ofereceu para levar Rafael. "Passo lá em casa antes", ele acrescentou, casual. A frase bateu torta. Rafael hesitou um segundo, olhou para mim e respondeu. "Vou com o Miguel de moto. Preciso de vento." Duarte sorriu com um canto de boca. "Entendo." O "entendo" veio com uma pontada que eu não soube decifrar. Saímos. A noite estava limpa. Lisboa parecia nos dar um corredor. Rafael subiu na garupa e, à proximidade, nos colocou perigosamente perto. O capacete dele encostou no meu ombro. A respiração roçava meu pescoço com uma precisão que acendia tudo. O mundo ao redor sumiu um pouco. Chegamos à Lapa com o coração disparado. E uma decisão que não falamos. Dentro de casa, ficamos de frente um para o outro, tão perto que a linha quase se desfez. A tensão ficou alta, quente, um passo do impossível. Eu ia atravessar quando o telemóvel de Rafael vibrou de novo. Uma mensagem longa, a tela acesa, iluminando o rosto. Ele leu. O olhar mudou. "É o Duarte", pediu desculpa. Disse que exagerou. Calou. Outra notificação surgiu. E dessa vez o ar mudou de verdade. Rafael empalideceu um tom. Ele quer que eu reescreva a cena, com mais risco. O mais risco bateu em mim, como um empurrão. Ele quer o quê? Verdade fabricada? Rafael fechou os olhos um instante. Ele quer vida, e eu não quero te usar. A palavra usar me atravessou como lâmina fria. Dei um passo atrás por instinto. A chama da vela dançou. Eu não sou material, falei, a voz baixa, mas firme. Eu sei. O silêncio pesou, e a casa pareceu menor. Meu corpo pedia para ficar, para dizer que a vida não precisaria de palco para ser verdade. Meu medo lembrava todos os lugares onde olhar demais dói. Eu volto amanhã. Menti.
sem saber se era mentira. Saí levando comigo a imagem de Rafael parado na porta, as mãos vazias, o peito apertado. Na rua, a moto demorou a pegar. O coração, não. A cidade passou e eu fiquei, um pouco, no mesmo lugar. Alguma coisa tinha rachado, quase invisível, e foi por essa fenda que entrou o primeiro sopro da traição. O som da chuva voltou na mesma hora em que apaguei o motor, como se Lisboa tivesse ouvido o que eu não consegui dizer, e decidisse chorar por mim. Passei a noite girando entre ruas vazias, tentando deixar o vento levar o gosto amargo do usar. Mas o ar parecia preso na garganta. No visor do celular, mensagens de Rafael piscavam e somavam-se. Chegue em casa, por favor. Não era isso que eu quis dizer. Fala comigo. Não respondi. Deixei o capacete no chão, sentei na calçada e fiquei vendo as luzes distantes da cidade, tremendo. Parte de mim queria desaparecer, parte queria voltar correndo. O corpo sabia o caminho, mas o orgulho segurava o volante. Na manhã seguinte, o sol entrou sem aviso. O telefone vibrou de novo, mas dessa vez o nome não era Rafael, era Duarte. Precisamos conversar sobre a peça. Hesitei antes de atender. Ele não tá aqui, disse. Não é sobre ele, é sobre você. A voz soou calma, calculada. Passe na produtora às 2, se quiser entender o que está acontecendo. Aquilo me atravessou com um medo seco. Fechei o telefone, mas a curiosidade latejava como febre. Cheguei à produtora com o estômago vazio. O prédio cheirava a papel velho e café frio. Duarte esperava numa sala de vidro, o sorriso técnico. Senta! Esperei o golpe. Ele mostrou folhas impressas, rascunhos do roteiro. Rafael te transformou em personagem. Fiquei mudo. O nome Miguel aparecia ali, espalhado entre falas e pausas, reconhecível demais. Ele não te pediu permissão? Balancei a cabeça. Então entende, o que ele sente é real, mas agora tem público, e isso pode queimar vocês dois. A voz dele deslizava como faca afiada em pano úmido. Quero ajudar. De verdade. Ele não vê o perigo, mas você ainda pode controlar o final. Senti o peso da palavra final. Não quero ser parte disso. Já é, respondeu. E amanhã a peça vai para a leitura pública. Se quiser se proteger, não apareça. Saí atordoado. O sol do meio-dia feriu os olhos. Caminhei sem direção até o miradouro. Sentei no muro e olhei o Tejo brilhando lá embaixo. O coração batia rápido, entre raiva e medo. Pensei em Rafael. Nas palavras, nos silêncios, nas promessas que não chegaram a existir. Tudo parecia um jogo de reflexos. O amor dele, a manipulação de Duarte, meu próprio orgulho. O telefone vibrou outra vez. Precisamos falar. Hoje. Era Rafael. Demorei, mas respondi. Só se for verdade. Cheguei à casa dele ao entardecer. A porta estava entreaberta. Rafael estava sentado no chão, folhas espalhadas ao redor. Quando me viu, os olhos brilharam de alívio e culpa. Eu ia te mostrar, antes que vissem. Mostrou para quem, então? Para mim mesmo, para entender o que senti. A voz dele tremia, sem defesa. Duarte pegou sem eu saber. A raiva em mim queria acreditar, mas o corpo vacilou. E o que é real? Ele se aproximou devagar. Tudo. O silêncio entre nós queimou. O ar ficou denso. Mas agora tem plateia, disse. E se rirem? Rafael engoliu seco. Eu não escrevi para rir. Escrevi para não enlouquecer. A sinceridade dele desmontou minhas defesas. Fiquei ali, parado, sentindo o medo e o desejo trocando de lugar dentro de mim. Se eu for amanhã, acaba? Perguntei. Se não for, acaba igual. Ele tocou minha mão com cuidado, um toque leve, mas que acendeu tudo. O tempo pareceu se curvar em volta da gente. Eu quero ficar, confessei. Então fica, disse. Mesmo que doa, ficamos ali, respirando o mesmo ar, o mesmo risco. O vento batia nas janelas, a luz caía devagar. Quando a noite fechou, Rafael encostou a testa na minha e sussurrou. Amanhã, se eu perder tudo, quero que você esteja lá. Fechei os olhos. E estarei. Naquela noite, o sono não veio. Havia dentro de mim uma mistura de medo e esperança, como se a vida fosse um palco e alguém prestes a acender as luzes.
O teatro estava cheio demais para um ensaio. Quando entrei, o som das vozes me feriu mais do que o aplauso. Cada passo, até a primeira fila, parecia um ato de coragem, que eu não sabia se tinha. Rafael estava no palco, o texto nas mãos, o olhar perdido em algum ponto além da plateia. Quando me viu, um fio de alívio cruzou o rosto dele, rápido, como quem respira antes de afundar. Duarte observava de longe, braços cruzados, satisfeito. A peça começaria em minutos. Sentei no fundo, tentando desaparecer, mas o coração não obedeceu. As luzes baixaram, a voz de Rafael tomou a sala. As primeiras falas eram distantes, seguras. Depois vieram as pausas, as nossas pausas. Cada silêncio trazia lembranças que só nós dois conhecíamos. A plateia não via, mas eu sentia a pele arder a cada linha que soava perto demais da verdade. Quando chegou a cena final, Rafael largou o texto, caminhou até a beira do palco, os olhos presos em mim. Às vezes o amor chega disfarçado de erro, disse, e o som da voz dele quebrou qualquer máscara. Mas se é erro, é o único que quero repetir. O público prendeu o ar. Duarte se levantou, tenso, mas Rafael continuou. Essa história é minha. E é dele. O dele ecoou pela sala inteira, como um raio silencioso. Por um segundo, ninguém se mexeu. Depois, vieram os murmúrios, os flashes, o burburinho inevitável. Eu fiquei parado, o coração martelando. Rafael desceu do palco devagar, atravessou o corredor, entre olhares e perguntas, parou na minha frente. Agora sabem. Sabem o quê? Que não dá para esconder quando é de verdade. Saímos juntos. Do lado de fora, o céu estava limpo e o ar parecia outro. Vão falar, eu disse. Deixa, respondeu. Pela primeira vez não tenho medo do que vão dizer. Caminhamos em silêncio até a esquina. Cada passo parecia o começo de algo e o fim de outra coisa que não precisava mais existir. No cruzamento, ele parou. Se quiser ir, eu entendo. E se eu ficar? A gente vê o que o mundo faz com a gente. Sorrimos, cansados, com o peito cheio. O vento soprou, leve, e por um instante não havia plateia, nem culpa, só o som da cidade e dois corpos que finalmente respiravam o mesmo ar. De longe ouvi sirenes, risadas, o barulho da vida seguindo como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, tudo era diferente. Olhei para Rafael. A luz do poste desenhava um contorno quente na pele dele. E se tudo der errado? Perguntei. Ele respondeu sem pensar. Então, a gente escreve de novo. A mão dele encontrou a minha. O toque foi firme, verdadeiro, cheio de promessa. Não havia mais aplausos, nem texto, nem máscaras. Só nós dois, no meio da rua, com o mundo inteiro prestes a começar outra vez. A campainha da primeira noite soou na minha memória e percebi que talvez aquilo nunca tivesse sido uma entrega. Foi um começo.